E aí, pessoal, tudo tranquilo? O presidente da República sancionou o texto da PLP 68 da reforma tributária. Nesse vídeo vou mostrar a vocês como ficou para a PCD. Dia 16 de janeiro de 25, um dia que pode marcar bastante as regras para a isenção de impostos por pessoa com deficiência, porque foi o dia que o presidente da República sancionou o texto que chegou da Câmara dos Deputados, né? Lembrando um pouquinho, passou pelo Senado, o Senado melhorou um pouco o texto, mas manteve muitas restrições, como o teto de R$70 mil, mas aumentou prazo, né, e flexibilizou um pouco as regras. Porém, na Câmara dos Deputados, eles negaram, né, todas essas melhorias que vieram do Senado, como o prazo para ficar com o carro, que seria de 3 anos. E foi para a sanção do presidente, que era o único que podia fazer alguma coisa ainda para salvar a situação. Em especial, o artigo que exige que o condutor que está comprando o carro com isenção tenha uma adaptação externa, ou seja, use algum tipo de adaptação para conduzir o veículo, como um pomo giratório, uma adaptação puxa-empurra, né? Ou seja, excluindo completamente câmbio automático. E aí entra aquela polêmica, o amputado de perna esquerda não tem direito, o de perna direita tem, mas não é bem assim. Vamos chegar lá. O texto que o presidente sancionou vai passar ainda pelo Congresso para analisar os vetos dele, não tem nada a ver com a pessoa com deficiência, porque ele não vetou, né, a parte da pessoa com deficiência. Então o texto que passou é o texto que vai começar a entrar em vigor a partir de 2026. Pelo menos temos um ano aí pela frente quase para resolver, para salvar alguma coisa desse texto. O que ficou pior no fim das contas? São dois principais artigos aí que têm relação com pessoa com deficiência. O artigo 145, que fala sobre dispositivos de acessibilidade para pessoa com deficiência. Então, foi zerado, né? Será zerado esse novo imposto que vai corresponder à junção do IPI com o ICMS. São dois impostos, que é um só, né? É o IVA, que é formado pelo IBS e o CBS, um na esfera federal, outro na esfera estadual. Então, para esses dispositivos de acessibilidade, né, como bengalas, tem uma série de itens, aqui tem uma relação de itens que vai ter isenção total dos impostos. Isso é muito legal. Mas vamos para a parte dos veículos, que é o artigo 149. O artigo 149 fala da redução, né, isenção aí do IBS e do CBS para taxista e pessoas com deficiência. Como sempre, a pessoa com deficiência é a mais prejudicada, que tem menos direitos, que tem mais restrições na lei. Mas, por outro lado, a lei está incluindo aqui deficiência visual ou auditiva, mental severa ou profunda e o transtorno do espectro autista, e essa é a única deficiência que tem grau. Só vai ter direito à isenção transtorno do espectro autista moderado ou grave. Tem aqueles níveis de suporte lá, né? Eu não sei relatar isso, mas os graus leves, né, os níveis iniciais de suporte, não terão direito à isenção de impostos. E aí vem a primeira alteração da Câmara dos Deputados, né, que veio do Senado depois da Câmara e que foi mantida pelo presidente, que é relativo ao valor do veículo. A isenção se manteve nos R$70 mil, infelizmente, né? Não tem como a gente realmente se livrar de 70 mil, infelizmente manteve, mas o valor do carro subiu para 200 mil. Ou seja, teremos uma isenção fixa, de um valor fixo, R$70 mil, em cima de qualquer carro que custe até R$200 mil. Então, essa é a primeira questão. E afinal, isso vai aumentar ou vai diminuir o percentual?
Em alguns casos vai aumentar o percentual, em outros casos não. Vou falar para vocês rapidamente, já fiz uma série de cálculos aqui para mostrar o que muda na prática. Para carro com motor até 1.0, que custa até R$120 mil aproximadamente, vai haver sim um aumento na diferença, né, no desconto que a gente chama, né? Não é desconto, mas para facilitar no desconto que a gente tem. Então, esses veículos hoje que têm um percentual em torno de 14%, aí vão ter um percentual um pouco maior. Nesses casos aí, mais de 15%, 15,4% aproximadamente. Então, um carro 1.0 que custa até 120 mil, vai ter uma isenção de 18.550 aproximadamente. Não está definido ainda o percentual exato, mas nós temos, com base no que está na legislação, aí, o percentual máximo vai ser de 28 e pouco por cento, quase 29%, mas eles estão limitando em 26,5%. 26,5% 70 mil, 18.550. Mais ou menos esse montante que vai ser isentado das pessoas, fora bônus de fábrica. Portanto, né, os veículos mais baratos terão um acréscimo. Começa a ficar ruim a partir dos mais caros. Os carros que chegam a 130, 150 mil vão ter redução no percentual de desconto. E carro também com motor acima de 1.0, né? Acima de 1.0 que custem mais caro vão ter redução no percentual de desconto, né, que chega até 3% para mais. É um carro que custe 150 mil, que hoje tem uma isenção que chega a quase 20 mil, vai ter essa isenção travada em 18,5, R$18.500 aproximadamente. Então, essa é a questão do valor, manteve. E a questão mais polêmica, que é a questão da adaptação, também foi mantida, né? Só vai ter direito o condutor que precise de adaptação. E isso vai reduzir muito o número de pessoas que devia ter isenção. Não é 95%. Cuidado com os números que as pessoas passam aí para chamar a atenção. Não é 95% das pessoas vão perder direito, não, gente. Calma aí. As pessoas com deficiência que têm a necessidade de adaptação vão ter automaticamente direito à isenção. E outras pessoas com deficiência que não precisam de adaptação, mas têm uma deficiência grave, como uma amputação de perna, na regulamentação, isso vai ser resolvido, porque, igual aconteceu em São Paulo, né, passou o texto que tiraria o direito de muita gente, e na regulamentação eles corrigiram. Ainda vai acontecer isso aqui na reforma tributária também. Quando for regulamentado isso daí, eles vão incluir a pessoa com amputação, né? Tanto que na própria legislação, no próprio texto que passou, tem a relação de deficiências, né? Sempre houve essa relação, e eu sempre falei aqui no canal que dar direito não é a deficiência, é a limitação física que ela causa. Só que agora eles colocaram dentro da lei, né, o que se considera a deficiência. Né? No texto mais embaixo aqui você vê todas as deficiências físicas que têm direito à isenção. E aí incluiu ostomia, não tinha, né, ostomizado tem. A deficiência auditiva tem um artigo à parte. Então, se essas definições estão aqui na legislação, essas pessoas terão o direito mantido, né? Isso aí vai valer também, principalmente para o não condutor, né? O não condutor continua tendo direito, aqui na legislação, na nova legislação, tem as patologias que têm esse direito, tem que se encaixar numa delas para ter o direito, mas vai continuar assim, tendo direito à isenção. Vai reduzir significativamente o número de pessoas com direito, né, principalmente os condutores, né, mas os demais manterão sim o direito. Não vão fazer escarcéu ainda, apavorar, porque nem tudo está perdido. E o Senado já sinalizou que vai entrar com um texto ainda esse ano, tem que ser ainda esse ano, porque começa a valer a partir de 2026, para melhorar, né, a situação das pessoas com deficiência. Talvez retirar esse artigo, talvez aumentar o teto de 70 mil, né? Isso aí são promessas que os senadores fizeram aí, né, em plenário, em vídeo, está gravado, e que eles podem cumprir. E esse podem
é bem forte, em letras maiúsculas, porque muitas coisas que eles prometeram não fizeram. Falaram em vídeo lá, não, quando for para o Senado vai resolver, e não resolveu. Enfim, pessoal, só pela foto aí da reforma tributária, né, da sanção, a gente já tem uma ideia. Quem está do lado do presidente aí? O Reginaldo Lopes, que ferrou as pessoas com deficiência, né, excluindo os artigos que foram melhorados no Senado, né? Rodrigo Pacheco, uma série de pessoas aí que a gente, infelizmente, não pode contar. A gente vê que não são pessoas que têm sensibilidade à causa da pessoa com deficiência. Na verdade, né, a grande decepção aí fica pela postura do governo como um todo, né, que foi anunciado para todo lado que seria beneficiadas minorias, né, pessoas com baixa renda, pessoas com deficiência, minorias de forma geral, e não é o que a gente está vendo na prática, né, infelizmente. Enfim, pessoal, eu quis trazer para vocês só um resumão, primeiro um resumão aí dessa sanção, né, que infelizmente manteve os pontos ruins, pessoas com deficiência, mas tem pontos bons também, como a atualização anual pela FIP. Mas essa atualização em cima de 70 mil se manter como estiver, mas vai aumentar sim o rende de veículos, né, com um percentual de isenção maior, porque acima de 120 mil era só IPI, agora tem os dois impostos, apesar da limitação de 70 mil. Digam nos comentários o que vocês acham desse texto, né, o que a gente pode esperar aí para o futuro, o que a gente pode fazer também, né, a mobilização nossa continua, a gente tem cada vez mais que se unir para tentar melhorar isso daí, né, o Senado pode ajudar, a Câmara dos Deputados com artigos agora, e tem todo aquele processo, né, de fazer o texto, passar para as câmeras, que a gente sabe que é bem demorado, que pode demorar até anos, né? Mas a gente tem aí 11 meses e meio para tentar reverter alguma coisa e melhorar um pouco para a pessoa com deficiência. Mas as notícias não são boas e vai ter sim uma restrição grande aí para as pessoas que querem comprar veículo com isenção. Então, se vocês têm interesse e têm direito de comprar carro com isenção, aproveita esse ano para comprar, porque pode ser mais restritivo a partir do ano que vem. Então é isso, não deixe de dar um like nesse vídeo se vocês curtiram e a gente se vê no próximo vídeo.